A atual conduta da mídia brasileira: manipulação, desonestidade e influência governamental. Nos últimos anos, a mídia brasileira tem sido alvo de críticas intensas e crescentes por parte do público e de especialistas. Acusações de manipulação, desonestidade, polarização extrema e uma relação questionável com o governo e grandes corporações têm levantado dúvidas sobre a integridade e a independência dos veículos de comunicação. Este vídeo explora essas críticas em profundidade, revelando como essas práticas impactam a confiança pública e a saúde da democracia no Brasil. Manipulação da informação. A manipulação da informação é uma das críticas mais contundentes dirigidas à mídia brasileira. Essa prática se manifesta de várias formas, incluindo a seleção tendenciosa de fatos, a omissão de contextos importantes e a edição distorcida de declarações e eventos. Muitos veículos de comunicação são acusados de manipular a percepção pública para servir a interesses específicos, seja políticos ou econômicos. Por exemplo, durante a cobertura das eleições, alguns veículos de comunicação tendem a favorecer determinados candidatos ou partidos, dando-lhes mais espaço e destaque nas reportagens, enquanto minimizam ou distorcem as falhas e controvérsias associadas a eles. Essa prática pode influenciar significativamente a opinião pública e os resultados eleitorais, minando o processo democrático. Outro exemplo de manipulação é a cobertura dos protestos. Dependendo da orientação política do veículo, um protesto pode ser retratado como uma manifestação legítima e pacífica ou como um movimento violento e desordeiro. Essa manipulação da narrativa não apenas distorce a realidade, mas também alimenta a polarização e a divisão social. Polarização midiática. A polarização é uma característica marcante da mídia brasileira atual. Em um cenário onde a sociedade já está profundamente dividida em linhas políticas e ideológicas, a mídia frequentemente atua como um amplificador dessas divisões. Ao invés de buscar uma cobertura equilibrada e imparcial, muitos veículos escolhem lados, alinhando-se com determinadas ideologias e promovendo narrativas que reforçam a visão de mundo de seus públicos-alvo. Essa polarização é evidente em como diferentes veículos cobrem os mesmos eventos de maneira radicalmente diferente. Por exemplo, um protesto pode ser descrito como um movimento legítimo e pacífico por um veículo de orientação progressista, enquanto outro veículo de orientação conservadora pode retratá-lo como uma manifestação violenta e desordenada. Esses relatos divergentes não apenas confundem o público, mas também alimentam a desconfiança e a hostilidade entre diferentes grupos sociais. A polarização midiática também contribui para a criação de bolhas informativas, onde os indivíduos consomem apenas informações que confirmam suas crenças pré-existentes, evitando perspectivas alternativas. Isso leva à radicalização das opiniões e à diminuição da capacidade de diálogo e entendimento entre diferentes setores da sociedade. Em um ambiente tão fragmentado, a mídia, ao invés de servir como um espaço para o debate construtivo, muitas vezes exacerba as tensões e a intolerância. Influência governamental e corporativa. A influência governamental e corporativa sobre a mídia brasileira é um tema de crescente preocupação. Muitos veículos de comunicação dependem fortemente de receitas publicitárias provenientes do governo e de grandes corporações, o que pode comprometer sua independência editorial. Essa dependência cria um ambiente onde a cobertura jornalística é frequentemente moldada para atender aos interesses de seus financiadores, em detrimento da imparcialidade e do interesse público. A prática de compra de pauta é um exemplo claro dessa influência. Governos e empresas podem financiar reportagens que promovem suas agendas ou silenciar críticas através de contratos publicitários lucrativos. Essa relação simbiótica pode resultar na censura indireta, onde os veículos evitam publicar notícias que possam desagradar seus patrocinadores, mesmo que essas informações sejam de interesse público. Um exemplo disso foi observado durante o governo de certos líderes políticos, onde veículos que recebiam grandes quantias de publicidade estatal tendiam a adotar uma postura mais favorável ao governo, minimizando críticas e destacando realizações. Essa prática compromete a credibilidade da mídia e contribui para a desinformação do público. A nomeação de editores e diretores, alinhados com determinadas agendas políticas, é outra forma de influência. Em muitos casos, os governos utilizam sua influência
para garantir que os principais cargos nos veículos de comunicação sejam ocupados por indivíduos leais, que asseguram uma cobertura favorável. Isso pode levar à manipulação da opinião pública e à perpetuação de narrativas que beneficiam o governo em detrimento da verdade e da transparência. A crise de confiança na mídia. Todas essas práticas culminam em uma crise de confiança na mídia brasileira. A percepção de que os veículos de comunicação são manipuladores, desonestos, polarizados e comprados pelo governo e grandes corporações leva a uma desconfiança generalizada entre o público. Essa desconfiança é perigosa, pois uma imprensa livre e independente é essencial para a democracia. Quando o público perde a fé na mídia, a capacidade de informar, educar e responsabilizar os poderosos é severamente comprometida. A crise de confiança é refletida em pesquisas que mostram uma queda significativa na credibilidade da mídia entre os brasileiros. Muitos cidadãos recorrem a fontes alternativas de informação, como blogs independentes e redes sociais, que, embora possam oferecer uma variedade de perspectivas, também são frequentemente menos regulamentados e mais propensos a disseminar desinformação. O impacto da mídia na democracia e na sociedade. A atuação da mídia tem implicações profundas para a democracia e para a coesão social. Uma mídia manipuladora e desonesta pode distorcer a realidade, influenciar eleições e minar a confiança nas instituições democráticas. Quando a mídia se torna uma ferramenta de propaganda em vez de uma fonte de informação objetiva, a capacidade dos cidadãos de tomar decisões informadas é severamente comprometida. A polarização midiática contribui para a fragmentação da sociedade, criando divisões profundas e duradouras. A mídia deve servir como um espaço para o diálogo e a compreensão, mas quando se alinha a agendas específicas, ela se torna um campo de batalha ideológico, exacerbando os conflitos e dificultando a construção de consenso. A influência governamental e corporativa também tem um impacto negativo na democracia. Quando a mídia é controlada por interesses poderosos, a capacidade de criticar e responsabilizar esses interesses é reduzida. Isso cria um ambiente onde a corrupção e os abusos de poder podem prosperar sem a devida supervisão e transparência. O futuro da mídia brasileira. O futuro da mídia brasileira depende de ações concretas para enfrentar os desafios atuais e promover uma cobertura jornalística mais ética, independente e diversificada. A restauração da confiança do público é essencial para a sobrevivência e a relevância dos veículos de comunicação. Ao adotar práticas jornalísticas responsáveis, diversificar suas fontes de receita, promover a alfabetização midiática e apoiar o jornalismo investigativo, a mídia brasileira pode fortalecer seu papel como pilar da democracia e guardiã da verdade. A colaboração entre jornalistas, veículos de comunicação, sociedade civil e o público é fundamental para criar um ambiente midiático mais saudável e resiliente. Em conclusão, a mídia brasileira enfrenta um momento crítico de transformação. As críticas de manipulação, desonestidade, polarização e influência governamental e corporativa são sérias e demandam uma resposta robusta. Apenas através do compromisso com a ética, a independência e a transparência, a mídia pode recuperar a confiança do público e cumprir seu papel vital na sociedade.